Muito bem, vamos iniciar então agora. A gente já fez a instalação do Visual Studio, preparamos nosso ambiente. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho dessa ferramenta que a gente vai trabalhar bastante aí, que é o Visual Studio, tá certo? Muito bem. Então, primeira coisa, nós temos aqui, você pode observar o idioma, que ele está em inglês, e eu recomendo fortemente que você utilize ele em inglês para você já ir se habituando, afinal os comandos serão, a maioria, né, vai ser em inglês, todos os comandos. Então você tem as barras, as janelas e o padrão de mercado o pessoal utiliza nesse idioma mesmo, tá? Então já vai se acostumando. Para você configurar o idioma, você vai vir aqui ó, no menu Ferramentas, você vai escolher aqui ó, Opções, e aqui dentro você consegue fazer toda a customização, alterar a fonte dele, tá? Então se você tiver em inglês aqui, você vai digitar aqui ó, Language, e aí você consegue alterar o idioma dele, tá? Então vamos aqui, selecionar a parte do idioma. Aí você tem diversas configurações, ó. Aí você tem aqui ó, no ambiente, ele está em inglês. Então se você quiser alterar para português, aqui você muda e ele ajusta para a gente, tá? Se quiser estar em português, quer mudar para inglês, faz o inverso. Quando você clicar em OK, ele vai falar para você, ó, OK, você quer alterar, mas eu só vou fazer essas alterações quando você abrir novamente a aplicação. Então eu vou fechar e carregar novamente para você ver que ele vai mudar para a gente o idioma, tá? Iniciei novamente aqui o Visual Studio e aí você vai ver que agora vai aparecer arquivo, editar, exibir, mas eu recomendo, igual eu já comentei, deixar ele em inglês, tá? Então vou vir aqui ó, em opções e vou ajustar ele novamente, tá? Então vou vir aqui em colocar a opção de idiomas e a gente muda ele para o nosso idioma desejado, tá? Idioma, ele vai ter aqui um ambiente e aí você altera, ele vai carregar aqui pra gente e aí você vai fazer a alteração para inglês, tá? Então clica aqui, ele vai aparecer aqui o português, altero para inglês, clique em OK, e aí é só reiniciar novamente o Visual Studio que ele já altera para a gente. Então quando ele é carregado, a primeira tela que ele aparece é essa daqui onde ele tem algumas opções para a gente, para criar um projeto, abrir um projeto, e aqui ele vai listar se você já tiver projetos desenvolvidos anteriormente, de acordo com o período, né, no dia anterior, na semana, no mês, ou projetos mais antigos, tá? Se você não quiser escolher nenhuma dessas opções, quiser navegar, você pode clicar aqui no continuar, sem nenhuma daquelas opções, e aí você vem na parte inicial, onde a gente estava. Então a gente tem essa barra aqui de ferramentas, que é bem padrão Microsoft, aí, igual no Office, e eu tenho essa barrinha aqui, muito importante à direita, que é a Solution Explorer. Então nessa barrinha aqui de solução, ela funciona bem parecida com o Windows Explorer, onde eu consigo visualizar todos os arquivos. Então toda a estrutura dos nossos projetos, das nossas aplicações, a gente vai visualizar elas aqui, tá? A gente tem também algumas abas adicionais para auxiliar, por exemplo, na parte de Git. Você tem uma parte que você consegue ver os erros, os problemas que acontecerem durante o código nessa barrinha aqui embaixo. E se tiver alguma barra que você fechou acidentalmente, não estiver vendo, você consegue carregar essas barras através do menu de visualização, esse View. Então, por exemplo, fechei aqui o Solution Explorer e eu não tenho mais ele aparecendo aqui, né? Ó. Se eu vier aqui ó, no menu View e clicar em Solution Explorer, ele volta a aparecer para mim, tá? Ele tem esses controles que eu consigo ocultar ele, chamar só quando eu precisar, ou então eu posso marcar esse auto hide, eu desmarco ele e ele vai ficar sempre visível para mim aqui na tela, tá? Eu também tenho aqui ó, no menu Window, também eu tenho outras opções aqui e eu consigo fazer visualizar janelas adicionais, como a parte de banco de dados, Server Explorer, e a gente vai ver algumas delas no decorrer aí do curso, tá? Então aqui é mais uma apresentação geral do Visual Studio para você conhecer ele. E a gente vai criar aqui um projetinho inicial só para ver como é que ele funciona, tá? O código, como é que ele exibe para a gente. Então a gente vai vir aqui ó, em arquivo, a gente vai vir em novo e a gente vai criar um projeto. Nós vamos criar um projetinho bem simples e a gente vai entender o que é esse projeto, tá? Então vamos lá. Quando a gente escolhe aqui arquivo novo projeto, um projeto
Ele é composto por diversos arquivos e é o que vai ter a nossa aplicação, o nosso sistema, o nosso app. Ele pode ser feito através de alguns modelos, que aqui no Visual Studio a gente chama de templates. Então eu tenho alguns modelos de aplicações para criar soluções web, soluções para celular, mobile. Eu posso criar APIs também, bibliotecas. Então tenho uma gama aqui, um leque grande de opções e eu consigo ir filtrando aqui o que eu quero. A gente vai criar um tipo de aplicação mais simples, que a gente chama de console. Então, ela é uma aplicação que ela basicamente a gente vai colocar nosso código, ele vai carregar uma janelinha, como se fosse aquele prompt de comando do DOS lá pra gente, tá? Então, eu vou escolher esse tipo console. E aqui a gente consegue também selecionar a linguagem que eu vou trabalhar. Como eu disse, nosso curso a gente vai trabalhar com C Sharp. Então, essa é a linguagem que a gente vai utilizar. Mas só para você conhecer, eu tenho outras linguagens que eu consigo desenvolver aqui dentro do meu Visual Studio. Eu consigo também especificar qual tipo de projeto que eu quero. Se eu quero um projeto que ele rode, ó, aqui embaixo ele vai mostrar as plataformas, né? Ó. Quero que rode no Windows, no Mac, além do Windows, né? E qualquer linguagem. Ou então eu posso ter uma aplicação que funciona apenas no Windows, que vem lá daquela ideia do .NET Framework que a gente comentou nos outros vídeos. A gente vai criar essa versão que também funciona no Linux, então vai ser esse tipo console. E eu vou clicar aqui no botãozinho de avançar Next e tal. Deixa eu só ocultar minha câmera para você ver o botão. Então eu clico aqui em Next. E aqui eu tenho a configuração inicial do meu projeto. Então aqui em Project Name eu vou colocar o nome do meu projeto. Então, meu primeiro projeto. E depois, na segunda opção aqui, ele já vai mostrar o local onde ele vai salvar para a gente o nosso projeto. Tudo que você for implementar, desenvolver, vai ficar sendo salvo aí no computador. Então ele salva num diretório dentro de source do seu usuário que chama repos. Isso vem de repository. O repositório basicamente é o local onde ele armazena os seus projetos. E aí fica fácil de você localizar eles depois, tá? Aí ele cria aqui uma coisa chamada solução, uma solution name, e a solução, ó, conforme você vai digitando o nome do projeto, ele vai deixando a solução com o mesmo nome, tá? A gente vai ver a diferença entre solução e projeto assim que a gente criar esse nosso projeto aqui, tá? Vou clicar em avançar, e aqui ele tem a linguagem, a versão do .NET que a gente vai trabalhar. Eu vou manter a versão aí 3.1 e eu só vou clicar aqui em Create e aí ele vai criar para a gente o projeto. Leva alguns momentinhos, alguns segundos para ele carregar tudo, processar, mas ele já gera o projeto para a gente e a gente consegue visualizar ele, tá? Muito bem, projeto criado. Eu vou dar apenas um zoom aqui para facilitar para você enxergar. É só você segurar a tecla Ctrl do teclado e usar aquele scroll do mouse, a bolinha lá do seu mouse, que ele aumenta o tamanho da tela, tá? Então eu vou vir aqui ó, na nossa Solution Explorer, nessa barrinha aqui, essa janela. Então ela vai mostrar para você uma solução. Tá vendo que ele aparece aqui em cima, Solution? Então uma solução nada mais é do que um conjunto de projetos. Então no começo você vai criar apenas um projeto na sua solução. Então a solução e o nome do projeto deve ter o mesmo nome, não tem problema. Ele funciona assim, tá? No decorrer do desenvolvimento, você vai aprender formas de você montar a arquitetura da sua aplicação e com isso você vai ter vários projetos dentro de uma solução. Então, aí você vai fazer mais sentido para você entender que uma solução ela é composta por vários projetos, mas no momento ela tem apenas um, tá? Então, ele cria para a gente esse arquivinho chamado program.cs. Esse CS é a extensão dos arquivos quando eu vou trabalhar com o C Sharp aqui no .NET. Então, nossos arquivos terão essa extensão CS de C Sharp, tá? E se eu olhar aqui à minha esquerda, ele carregou para a gente o nosso primeiro código. Ele tem aqui um trecho de código, ele trabalha com essas chaves, que elas são os delimitadores aqui do meu código, onde ele tem algumas palavras que são estranhas para a gente nesse primeiro momento. Então ele tem uma coisa chamada namespace, e ele inicia aqui ó, com essa chave e encerra com essa chave de fechamento. Tudo que tiver aqui dentro pertence a esse namespace e a gente vai entender ele em detalhes nos próximos vídeos, tá? Depois a gente tem aqui dentro ó, mais um conjunto de chaves referentes a esse program. Repare que esse program, que ele tem junto com essa palavrinha chave class, ele é o mesmo nome desse arquivo program aqui.
E esse program é quem inicia o nosso programa, é o que faz ele executar através desse outro trecho que está aqui dentro, que é o main. Esse main, ó, ele significa principal. Então é onde inicia a execução do nosso código, quando a gente for rodar ele. Rodar é o mesmo que eu executar esse código, colocar ele para funcionar. E para auxiliar a gente aí no dia a dia, quando a gente estiver fazendo nossos códigos, à esquerda eu tenho aqui um número de linhas. Então ele mostra para a gente, linha 1, 2, e aí vai até, conforme você vai adicionando aqui código, ele vai adicionando linhas no seu projeto, tá? Aqui no seu arquivo CS. Então, a princípio, ele tem essas palavras namespace, tem esse class e tem esse main. Vamos focar aqui, ó, nessa linha 9. É o que a gente tem que entender agora no momento nesse vídeo, tá? Essa linha 9, ela tem um exemplo que todas as linguagens de programação, quando você começa, ela tem um exemplo clássico que é: ô gente, eu tô chegando, hein? Olá mundo, eu tô começando aqui aprender essa programação, desenvolvimento. Então, esse exemplo, o pessoal costuma utilizar essa palavrinha, essas frases aqui, hello world. Então, ele vai fazer um comando que ele vai dizer pra gente hello world, olá mundo. Olá mundo, tá? E esse comando, ele é o console.writeLine. Esse writeLine significa escrever uma linha. Então ele vai escrever para a gente alguma coisa. Esse alguma coisa é o que a gente especificou aqui dentro desse texto que está entre aspas. Na verdade, ele já veio especificado, mas a gente pode alterar isso, tá? Então a gente vai ver isso em detalhes em breve, mas vamos ver como é que eu faço para executar um código. Como é que eu coloco ele para rodar, para executar. Então eu tenho aqui, ó, nas minhas barrinhas, nessa segunda barra eu tenho esse botãozinho verde, que ele tem, ó, o nome do nosso projeto, meu primeiro projeto, e esse botão verde, ele serve para você executar esse código. Se eu clicar nele, ele vai carregar e ele vai fazer uma coisa que chama build, ó. Ele vai fazer um build started. Então ele está compilando o meu código. Lembra que eu comentei nos outros vídeos que ele precisa pegar esse código, essas linguagens, essas linhas que a gente entende, e ele transformar isso numa linguagem de máquina, naquela linguagem binária de zeros e uns? Então é exatamente isso que ele faz. E ele executa o nosso código. E essa aplicação eu comentei que é uma aplicação do tipo console. Então a aplicação console, ela vai carregar essa telinha de console para gente, essa telinha preta. E o que ele fez foi: escreva para mim na tela Hello World. E se você olhar, ele vai ter escrito aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, ó. Hello World. Então ele escreveu para a gente na tela, funcionou o nosso programa. E é só digitar uma tecla que ele vai encerrar ou clicar aqui no xizinho, tá? Então esse primeiro programa é bem simples, só para a gente ter o primeiro contato aqui com a tela do Visual Studio, com o meu editor aqui de código, onde a gente vai de fato programar e a gente vai mexer um pouquinho nesse código aí no próximo vídeo, tá certo? Então siga com a gente aí. Te vejo em breve.